Olá, meus amigos investidores. Hoje vamos de XPIE11, é um FIP, um fundo de investimento em participações voltado para infraestrutura. Nesse caso é o da XP. A gente vai dar uma olhada, tem questão de distribuição, ele vem distribuindo R$ 1 nos meses aí do começo do ano até aqui. A gente vai dar uma olhada nas expectativas até o final do ano, também questão de risco, até porque é um FIP, ele tem um risco diferente do fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário tem aquela questão dos CRIs, toda a questão da sectorização. Aqui é bem diferente, aqui o investimento é direto ou na fonte geradora de energia, ou na linha de transmissão, como a gente vê, né? Ele tem 9 ativos em carteira, sendo que esses ativos são todos voltados para a questão de geração ou linha de transmissão. Então você tem um risco maior, né, já que você está aportando diretamente nessa empresa, nesse ativo em si. Ele tem de benchmark IPCA mais 7, né? A meta dele é atingir isso, e de taxa de performance vai ser o QCD. Isso é 20% QCD e esse IPCA mais 7. A taxa interna de retorno é de IPCA mais 10,3. A gente já está falando aqui já de uma taxa relativamente alta, apesar da taxa já trazer um pouco do risco, né? Tem essa questão do investimento direto no ativo, né? Ou seja, no geral, os FIPs têm um risco maior do que os CRIs. E, obviamente, para compensar, ele tem que ter o retorno maior do que os FIIs. Aqui a gente tem, além dos 9 ativos que ele tem em carteira, ele tem ativos que está em análise, né? Que são negociações aí esperadas para os próximos meses, né? Novos empreendimentos para entrar em portfólio. O que a gente vai entrar nesse detalhe. Número de cotistas, quase 13 mil cotistas, ou seja, é esperado uma liquidez pequena, até por ser um produto novo, é esperado uma quantidade pequena de cotistas, né? O mercado dos FIP estão ganhando um pouco mais de visibilidade agora, né? Através de vários vídeos no YouTube, né? A galera está começando a conhecer mais agora, né? A gente está trazendo aqui no canal também para você conhecer. Aqui a gente tem a questão de variação de cota de mercado, cota patrimonial. A patrimonial, inclusive, vem reduzindo. Ok? A de mercado vem a gente pegar aqui, somando com os dividendos, né, vem subindo bem forte. Vamos dar uma olhada aqui na questão de portfólio, né? Ele tem atualmente os 9 ativos, sendo que a principal exposição é LNC Energia, voltado para a questão de transmissão de energia, tá? 17,1%. No caso, a maior mesmo aqui é a Vila do Acre, né? Com 19,2%. Essa 17,1% LC aqui é a segunda com 17%. A gente tem aqui Vila do Acre, que no caso é geração eólica, né? A segunda, então, seria LC Energia. Temos aí outras operações com mais de 10%. 13% no caso a Arte, né? A gente sempre tem aquele número que a gente pega dos FIIs, né? De 10% de exposição. Se bem que, como eu falei, o risco é um pouco diferente, mas a gente continua com esse padrão numérico. Tem a Lísio aqui, que é voltado para o setor de transporte, que é uma operação nova, a gente vai dar uma olhada nisso. Ele tem somente, como eu falei, geração eólica e transmissão. E os transportes está acabando de entrar no relatório dele, como a gente vai ver na frente, né? Atualmente 10,3% de investimento nessa operação. Questão de rentabilidade, a gente tem aqui o comparativo de valores, né, pegando mês a mês. Aqui a gente questão de distribuição, inclusive para o ano que vem, tem uma expectativa de aumentar a distribuição para 14 centavos por cota. Esse ano a meta é 12, então tem até o final do ano ainda para ele cumprir esses 12. A gente vai já dar uma olhada, ver como é que vai ficar isso por mês. E 2025 promete, né? R$ 14 por cota ia superar essa distribuição que ele tá fazendo em 2024. Questão de tabelinha de sensibilidade, né? Bem parecido com o que a gente vê nos FIIs, tá por volta de 76, está até mais baixo do que aquele 78 que a gente viu, né? Tá por volta de 77 e pouco. Então seria em torno de IPCA mais 10,8 esperado de retorno. Nas principais atualizações a gente tem aqui a respeito das operações Apodi, né? A gente tem a Sol Maior 2 e a Apodi 1A4. No caso, as Apodis aqui continuam em curtailment, explicando o que seria esse curtailment. Dependendo da questão da demanda necessária de energia, você tem uma fonte geradora que ela gera uma capacidade X ali, só que devido à questão da demanda, ela vai produzir menos, ela não necessita tanto, né? Ou até por questão de oferta-demanda, ela é forçada a distribuir menos, né? Então é gerado menos. Então isso a gente chama de curtailment, né? A forma como se fosse um corte, uma redução ali na produção devido a questões de demanda, ok? Mas os parques continuam protegidos liminarmente, né, não sofrendo impactos caixa, e também foi realizada a primeira distribuição de dividendos da Podipar. No caso, tendo em vista a desaceleração da alavancagem do ativo, e também a expectativa é que tenha novos pagamentos até o final do ano. 100% das ações da companhia foram adquiridas pelo fundo, né? O fundo tem 100%. A gente tem aqui as duas operações, no caso a Apodi 1A4, aqui ela tem uma total capacidade bem superior à Sol Maior, no caso 162 megawatts pico, né? Acima, comparando com 6,1 da outra, né? A outra é praticamente irrisória. O preço atual
do megawatts, tá 456, a outra 454, bem próximo, e o mês de reajuste a gente tem agora agosto e novembro para a Podir e a Sol Maior agosto. Ambos são indexados à inflação, ou seja, vão ser corrigidos nesses meses agora. Aqui a gente tem um comparativo de Sol Maior e a Podir, né? Não teve nada de variável além do que é esperado, ok? Segue tranquilo nas duas situações. Aqui a gente tem então agora a questão de geração eólica. No caso tem a Vila Acre 1 e A2, ambos no Rio Grande do Norte. Ele cita que os ventos vêm apresentando melhoras, inclusive outros fundos que a gente já acompanha aqui no canal, né? Havia-se falado bastante a questão dos ventos nesse começo do ano, que foi bem abaixo do esperado, né? É esperado até o segundo semestre, né? Nesse semestre que a gente está correndo agora, ter uma melhoria significativa, né? Inclusive ter uma recuperação forte em relação a essa questão das forças dos ventos, as velocidades dos ventos, né? E isso, obviamente, aumentar a produção eólica, né? A produção de energia através dos ventos. Aqui a gente tem a questão da energia contratada, bem similar aos dois casos. A grande diferença aqui é o preço, né? O preço do megawatts na Vila Acre 1 é 304, enquanto a Vila do Acre 2 144, né? Menos da metade, né? Ele não explica tanto o que seria isso, essa diferença tão forte, mais da metade do valor. Ambos os contratos são atrelados à inflação. Um para novembro tem reajuste e o outro para janeiro também tem reajuste. Algo aqui interessante, a gente vê não tem tanta movimentação. Só uma curiosidade aqui, algumas pessoas podem ver esse gráfico, né, e se deparar com essa queda, mas aqui no caso ele está colocando por ano nesse cenário e a partir daqui à frente, né, a gente tem por mês, né, por isso que ficou esses valores bem abaixo disso aqui, tá? Aqui tá o acumulado do ano, aqui a gente tem por mês e até um número curioso, se a gente pegar esse mês a mês aqui, apesar da questão dos ventos, né, sem baixa e tudo, mas se você somar aqui, eu pegar aqui, por exemplo, a média aqui de 3.2, vai dar 3.1, fazendo a média bem rápida aqui. Se a gente pega esse 3.1 e supor que ele vai manter esse patamar até o final do ano, inclusive a expectativa é que para o final do ano ele aumente, né, que o esperado é que os ventos sejam mais fortes nesse segundo semestre, só em ele só manter esse nível que ele vinha distribuindo aqui, aliás, esse nível que ele vinha tendo de resultado nesse período aqui, já vai dar por volta de 38, né? Superior ao que ele tem nos meses anteriores, né? O maior que tinha que era 33,3, apesar que, como eu falei, esse ano tem a questão dos ventos iniciais, né? Que estava falando baixo, estava abaixo do esperado, mas mesmo assim, no resultado financeiro, seguindo a lógica, vai ser bem maior, né? Quem sabe chega a beirar até os 40, até porque como ele falou, né? O segundo semestre é esperado ter ventos mais fortes e automaticamente você tem uma geração maior. Já na Vila do Acre 2, a gente tem, não mesmo seguindo a sequência, a gente tem um pouco o inverso, né? A gente tem aqui 2020 a 2022, ele teve valores 34 a 30, 2023 que foi bem menor, a gente pega esses anos anteriores e a gente pegar essa média do que ele tem aqui até maio, fazer a média e multiplicar pela quantidade de meses, não chegaria a bater os 35 que ele deu aqui nos últimos de 2020 a 2022, né, a maior. Claro, pode chegar aqui e vai bater o de 2023, né, que foi 15,7, né, tem esse detalhe. Mas enfim, vamos continuar aqui na questão dos ativos de transmissão. Ele já havia falado no relatório anterior, a Arteon-Z tinha a finalização das despesas bancárias, né, das fianças bancárias da Z2, né? Tem a Arteon Z1, a Z3, a Z2 estava finalizando, né? Ou seja, com isso vai ter uma redução expressiva nas despesas financeiras da Arteon. E no caso também, para esse terceiro trimestre, a gente tenha também a finalização das despesas financeiras da Z3, ou seja, uma redução de despesa financeira voltada, sendo que essa aqui no caso, a Arteon Z1 A3, é o segundo maior empreendimento, né, do setor aqui de linha de transmissão que tem no XPIE 11. A maior LC Energia, como a gente viu, entre as linhas, né, ela tem 17,5%, o maior empreendimento é aquele com 19% que a gente viu. No caso, a LC Energia são 5 subestações, mais 84 quilômetros de linha de transmissão. A gente tem aqui uma receita anual de 48,3 milhões de reais, sendo a maior, a Arteon teria aqui 46. Mês de reajuste igual, né, nas quatro situações. A gente tem aqui questão, o avanço físico obviamente já está em funcionamento, né, então já está tudo finalizado, por isso que está 100%, e aqui a gente tem os vencimentos das concessões para 48, né, o menor aqui seria 46. Na questão gráfica, né, de receita anual, de
do faturamento, né, para as 4 situações, segue dentro do esperado, sem movimentações. Agora a gente tem o único ativo, né, que não é de linha de transmissão nem de geração de energia, é voltado agora para o setor de transporte. Ainda é infraestrutura, ok? Então, a gente tem um total aqui desembolsado de 130 milhões de reais. Essa operação está entrando no portfólio, sendo dividido em duas, onde ele tem operações de série sênior na casa dos 120 milhões de reais, uma taxa de retorno de IPCA mais 13, e 10 milhões de reais com operação. É uma operação, na verdade, de série subordinada, né? Ou seja, você tem um risco maior nesses 10 milhões de reais. Obviamente, aumenta um pouco o retorno, mas aumenta, claro, a questão do risco. E, inclusive, a taxa a gente vê aqui que é IPCA mais 10, né? O quão alto isso é. Ele vai citar que a companhia teve uma melhora esse mês, inclusive a receita. Teve uma receita de quase 2 milhões de reais, né, melhorando os índices de cobertura das debêntures. A gente tem aqui alguns números desse porto, localizado no Rio de Janeiro. Uma área base aqui, um de 90 mil metros quadrados, o outro de 70, e o prazo de arrendamento de 30 anos. A gente tem aqui alguns números, né? A questão da abertura de receita, já vem trazendo. A gente tem aqui a questão do saldo da posição de SPY, né? Vai pagando, vai reduzindo. Aqui à frente a gente tem um histórico de distribuição. Algo bem interessante, por exemplo, os FIPS, nem todos os FIPS ele pagam mensais, né? A gente vem, inclusive, pegar aqui o XPI 11, os pagamentos pegar em 2020 aqui, ó, ele pagava a cada 3 meses tinha um pagamento, né? Depois fez um pagamento em cima do outro. Não tem aquela linearidade de mensal, né? Ou de trimestral, semestral, é meio que oscilando. Porém, em 2024 ele manteve por mês. Seguindo a lógica um pouco do que acontece nos FIIs. E ele, como ele era R$12 por cota, a expectativa dele, ele vem pagando R$1 todo mês. E como a gente tem o restante do ano, para fechar os 12, seria R$1 por mês de expectativa a gente tem dele distribuir até o final do ano. Você pegando esse R$1 pelo preço que ele está hoje, por volta dos R$78, R$77, vai dar um rendimento, como eu falei, por volta de 1,3, né? Dá 1,29, 1,3 arredondando. E aí vai depender do seu patamar, né, do seu nível de risco que você quer correr. Como eu falei, aqui a gente tem um produto com risco um pouco maior do que os FIIs, então é esperado, obviamente, um retorno maior. E essa é a expectativa para 2024, até o final do ano, ele manter o patamar de R$1 até lá. E para 2025, como ele citou, que é de R$14 por cota, né? Se a gente dividir aqui os 14 por 12, vai dar R$1,16 mais ou menos de distribuição para 2025, ou seja, a gente tem a expectativa de distribuição até final de 2025, sendo 2024 de R$1 até o final do ano, e para 2025 volta de R$1,16. Claro, ele pode pagar R$1 um mês, R$1,20 outro, R$1,30 outro, R$1 outro, e oscilando, né? Até porque então pagar R$2 e fechando, né? E outro mês não pagar. Enfim, como eu falei, ele não segue uma linearidade de distribuição como a gente vê nos FIIs. Eu peço a vocês se inscrevam no canal, deixa o like, aqui a gente já finaliza o relatório, beleza? Vimos tudo aí sobre o fundo. É um fundo de investimento em participações bem interessante. Se inscreve no canal, como eu falei. Link do grupo Telegram vai estar na descrição do vídeo. Participa lá, a gente tá sempre por lá. E valeu!